Quem tem medo do feminismo negro? Olá, sapatonas, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, temos novidades nesse canal, né? No último vídeo que eu falo sobre o Manifesto Sapatão, que eu leio um texto da Audre Lorde sobre romper com silêncios. Eu vou deixar aqui no card. Eu não comentei, mas chegamos a 1000 inscritas. Estamos agora com 1365 inscritas, se não me engano. Saímos no BuzzFeed, um vídeo que eu fiz sobre o caso de um youtuber que foi racista e tal, vou deixar também aqui do card. E estamos com um cenário novo, que em breve, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. E agora eu aderi aos Tons Terrosos. Eu andei um pouco sumida porque eu ando estudando e pesquisando cada vez mais trazer conteúdo de qualidade pro canal e que tenha alguma utilidade pública para vocês. E eu tento fazer essa ponte entre textos acadêmicos que às vezes não tem uma linguagem tão acessível e que não são acessíveis para muitas pessoas. Então eu tô tentando fazer um pouco dessa ponte, por isso que também alguns vídeos estão demorando a chegar aqui no canal, mas eu prometo que eu vou ajeitar tudo. E aí, Frida, você quer ser youtuber? Temos aqui de novo a Frida, pra não perder o costume, Frida youtuber. Nessas minhas leituras, né, eu tive a oportunidade de ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Ela é uma intelectual negra, pesquisadora, mestre em filosofia política, uma leonina muito maravilhosa e autora do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da editora Companhia das Letras. Ele foi um dos livros mais vendidos na Feira Literária Internacional de Paraty desse ano. E ele é um livro que começa com uma autobiografia da Djamila, desde a infância e da adolescência até a fase adulta, e como que ela lidou de diversas formas com racismo e com diversos silenciamentos durante aquele período. E me chamou muita atenção porque, apesar de eu ser de outra geração da Djamila, eu me identifiquei em diversos momentos com a história dela. E acredito que muitas mulheres negras também vão se identificar com as histórias que a Djamila conta, porque apesar de existir uma diversidade de mulheres negras, porque somos diferentes, apesar de sermos mulheres negras, essa questão do racismo e do silenciamento para nós acaba sendo, infelizmente, muito comum ainda. E uma parte muito importante que ela traz é a questão da máscara do silêncio. O que é isso? A máscara do silêncio era um objeto de tortura da época da escravidão, onde pessoas negras tinham que usar para não falar. E ela faz essa comparação dizendo que até hoje nós temos que romper com essas máscaras do silêncio. Nós temos que sempre estar forçando a barra. A mulher negra, ela é vista como o outro do outro, porque no movimento feminista, o que é o movimento feminista universal, nós somos mulheres, mas somos negras, né? E no movimento negro, nós não somos homens. Então tem aquela pirâmide, não sei se vocês já viram na internet, que coloca lá o homem, quando eu falo homem, eu me refiro ao homem cis, coloca o homem branco no topo da pirâmide, logo depois vem a mulher branca, logo depois o homem negro, e bem na base da pirâmide tem a mulher negra. Mas por que a mulher negra é o outro do outro, até mesmo em relação ao homem negro? Porque dependendo da situação, o homem negro ele vai passar como homem, apesar dele ainda enfrentar o racismo. Todas as pessoas negras enfrentam o racismo, lidam com o racismo diariamente, mas em determinadas situações casuais, o homem negro ele vai ser o homem, enquanto que a mulher negra sempre vai carregar essa questão de ser mulher negra. E se você for uma mulher negra LGBT, lésbica, bissexual, transexual ou travesti, você vai carregar mais ainda esse estigma da mulher negra lésbica, da mulher negra bissexual, da mulher negra travesti, da mulher negra transexual. Eu sempre lembro de uma frase da Monique Evelyn, que ela fala que ela nunca foi tímida, ela sempre foi silenciada. E eu lembro da minha infância até o início da minha fase adulta, que eu também me considerava muito tímida, mas era também porque eu passava por silenciamento. Eu tinha dentro da minha autoestima a ideia de que tudo que eu falasse ia ser visto como errado, não era bom o suficiente, que só pessoas brancas estavam
tinha um discurso autorizado para falar. Então essa questão do silêncio, ele é um silêncio instituído de um projeto de colonização que lá no início, quando as pessoas negras eram escravizadas, elas não eram vistas nem como seres humanos, nem como sujeitos. Então eles não eram dignos de falar, porque o falar, como eu falei naquele vídeo da Audre Lorde, nos permite contar nossas histórias, começar novas narrativas. E o feminismo negro, ele não é apenas uma questão identitária. Vamos dizer aqui que o identitário aqui não é algo ruim, mas algumas pessoas utilizam esse termo para atacar as lutas LGBT, as lutas feministas negras. Pessoas que só acreditam na luta de classes. Vamos dizer que existem algumas pessoas por aí que acham que o feminismo negro é uma questão identitária que só separa os outros. O importante é a luta de classe. Mas o feminismo negro, ele não fala só de identidade. Até porque você ser um homem branco, cis, é uma identidade. E o feminismo negro, e ele veio porque as mulheres negras não se viam contempladas e representadas no feminismo branco, que é o feminismo universal. Mulheres são diferentes. Existem uma diversidade enorme de mulheres e uma pauta contempla a outra. Por isso que há a necessidade de um feminismo interseccional, porque, por exemplo, eu enquanto uma mulher cis, eu não vou saber o que é ser uma mulher trans numa sociedade transfóbica. Mas não é porque existe o feminismo negro que o feminismo branco ou o feminismo universal seja errado. Não é isso. Uma luta é paralela à outra, uma luta completa a outra. Não existe hierarquia de opressão. O feminismo negro, ele vem para pontuar a questão de que mulheres negras vão falar sim, sabe? Porque nós, durante muitos anos, fomos silenciadas e agora que nós começamos a falar, nós começamos a levar as nossas questões, nós não vamos nos calar mais. E no livro, a Djamila nos chama atenção para a importância de se criar estratégias para que histórias múltiplas cada vez mais possam surgir e romper com o silêncio. O livro ele é composto por uma série de artigos que a autora publicou no seu blog da Carta Capital entre o período de 2014 a 2017. E um dos pontos principais, assim, para mim no livro, esses artigos, né, eles são um olhar de uma intelectual negra, um olhar contra-hegemônico, uma nova narrativa sobre assuntos que aconteciam na época, ligados à questão racial, a empoderamento. E esses artigos da Djamila, eles trazem uma forma não colonial de pensamento. E de acordo com a intelectual negra Lélia Gonzalez, durante muitos anos, séculos e tempo pra caramba, as mulheres negras foram tratadas como ifãs, né? Ifãs significa aquela que não pode falar sobre si, aquela que nunca fala por si só. E também a Sueli Carneiro nos chama atenção para a seguinte questão: toda vez que falarem mulheres, perguntem que mulheres vocês estão falando. Porque mulheres, não é, como eu falei, não é um bloco único, não existe um jeito de ser mulher, uma forma de ser mulher, porque teoricamente é isso que o patriarcado quer. E quando se falam, na maioria das vezes, no feminismo universal, sobre o que é ser mulher, está se referindo à mulher branca. E esse ser mulher são diversas identidades que passam por diversos tipos de opressão, mas que em nenhum momento uma opressão é mais importante que a outra. As opressões, elas coexistem. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra e sapatão. Em nenhum momento eu vou ter como lutar apenas contra o racismo, porque vai estar ali a lesbofobia e o racismo o tempo todo em cima de mim. Não existe, por exemplo, na parte da manhã eu vou lutar contra o racismo e na parte da tarde lesbofobia. Não existe isso. O tempo todo essas opressões vão estar ali coexistindo. E quando se trata de mulheres, é um termo plural. Existem vários tipos de mulheres, várias formas de ser mulher. E então essas mulheres estão ali diariamente lutando contra as opressões, e por isso o fato da gente nomear mulheres negras, porque as mulheres negras, apesar de elas também não serem um bloco único, nessa questão elas vão lidar com formas diferentes de ser mulher na sociedade, porque elas vão lidar com machismo,
Porque elas vão lidar com o racismo, com a lesbofobia, com a bifobia, com a transfobia, entendeu? Enquanto que a mulher branca, ela não vai ter que lidar com a opressão do racismo. O fato dela ser branca a protege e ela não lida com racismo, né? E Djamila nos faz pensar a seguinte coisa: a luta feminista, ela tem que ser antirracista e anti-LGBTfóbica. E aí vem a questão da interseccionalidade, que é um termo criado pela Kimberly Crenshaw lá nos anos 80, lá atrás. Esse termo é uma intelectual negra lá dos Estados Unidos. E o feminismo interseccional, ele vem para nos mostrar por que o feminismo antes universal, feminismo branco, não contempla as mulheres negras. Porque, por exemplo, Simone de Beauvoir, ela escreveu O Segundo Sexo, que foi uma obra revolucionária. Ela estava se referindo sobre a questão das mulheres brancas, né? Porque ela era uma mulher branca também. E ela falava, naquela época, elas lutavam pela questão da quebra da imagem da mulher como frágil. Mas essa mulher que é frágil, de acordo com o que Sueli Carneiro nos ensinou a perguntar que mulher é essa, é a mulher branca. Porque até então, né, e até hoje, a mulher negra, ela não tem o direito de ser frágil. Nós somos ensinadas o tempo todo a ser mulher negra forte, guerreira, que aguenta tudo. Aí que vem a importância de perguntar: que mulher que é frágil? Que mulher que na sociedade é vista como frágil? Então, por exemplo, essa pauta, que é uma das pautas do feminismo universal, existem várias, né? Ela não contempla eu enquanto mulher negra. Porque eu sou mulher negra, eu sou mulher lésbica. Em nenhum momento eu sou vista como frágil. Eu sou uma mulher lésbica que não performa a feminilidade. Então existe aquela questão, que eu até posso falar disso em outro vídeo, as mulheres lésbicas que são masculinizadas, eu dei essa palavra mas eu não achei outra melhor, elas não têm o direito de serem frágeis. Essa pauta do feminismo branco, né, não me contempla. Que fragilidade é essa? Que mulheres são essas? Porque enquanto que a mulher branca é vista como uma mulher frágil, né? A mulher negra, quando ela foi escravizada, ela não era vista nem como humana. Então, assim, que fragilidade é essa que nós estamos falando? De que mulher nós estamos falando? E vocês podem dizer: mas Ana, o feminismo negro, ele divide as pessoas, divide as mulheres, coloca elas como inimigas. Não. A sociedade, ela já é segregada. Ela já é segregada pelo racismo, ela já é segregada pelo classismo, ela já é segregada pela LGBTfobia, ela já é segregada pelo machismo. O feminismo negro, ele luta para acabar com essa segregação, dizendo que mulheres negras existem. E a partir do momento que nós nos colocamos como sujeitos da nossa própria história, que nós vamos à luta e falamos: ó, as mulheres negras existem, nós podemos mover as estruturas sociais. E movendo as estruturas sociais de um grupo, nós vamos começar a mover de outros grupos também. Porque não tem como mudar as coisas se você muda, na verdade você não muda o poder. Você acessa o poder e continua reproduzindo estruturas de opressões. E o racismo, ele fala sobre poder, né? Esse racismo que o feminismo negro vem debater. Por que poder? Porque você não ter, por exemplo, você não ter muitas ainda mulheres negras pesquisadoras, mulheres negras trabalhando em astrofísica, aquilo ali diz muito sobre poder. Porque se você não permite que aquelas mulheres acessem aqueles espaços, você continua propagando uma estrutura racista. Porque ausência, gente, ausência também é ideologia. Se eu chego num espaço e naquele espaço não existem mulheres negras sapatão, alguma coisa tá estranha ali. Eu vou ter que ver por que ali não existem mulheres negras sapatão. Por exemplo, onde estão as mulheres negras sapatonas no mercado formal de trabalho? Quantas mulheres negras sapatonas vocês conhecem que estão aí trabalhando, por exemplo, de carteira assinada numa grande empresa, CEO de grandes empresas? Quantas vocês conhecem? A ausência é ideologia, ideologia racista, ideologia machista, ideologia LGBTfóbica,
e por aí vai. Questionem sempre duas coisas: que mulheres estamos falando e por que não tem mulheres negras aqui nesse espaço. Em todo espaço que você for, principalmente se você for uma mulher branca, olha ao seu redor, veja quantas mulheres que não estão em posições de serviço. Por exemplo, você chegar numa empresa, veja quantas mulheres estão em outras áreas de trabalho, além de auxiliar de serviços gerais, ou copeira, ou secretária. Chega na empresa e vê quantas mulheres estão em cargos de gerência, de presidência, de executivas. Veja na sua roda de amigos quantas mulheres negras existem. Nos lugares que você frequenta, quantas mulheres negras existem. E quantas mulheres negras lésbicas existem naquele espaço. A ausência é ideologia. O livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro nos faz pensar que pensar no feminismo negro é pensar em projetos democráticos e sobre a importância também da interseccionalidade. E de acordo com Djamila Ribeiro, eu vou ler aqui um trecho. Se apenas pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, não vamos mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Nós, negras e negros, seguiremos apartados dos espaços de poder. Ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois enquanto nós, mulheres negras, seguimos sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Djamila Ribeiro. Recomendo a leitura de Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É um livro de muita importância. Compre, leia, compartilhe. Leva para sua escola, leva para sua universidade, leva para o seu coletivo. Faz textão no Facebook sobre, cria um canal no YouTube, quem sabe. Mas debata. Leia intelectuais negras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site Intelectuais Negras, criado pela professora doutora Giovana Xavier, da UFRJ. Sempre tentem ler intelectuais negras, compartilhar, comprar também o livro, porque você comprar o livro de uma mulher negra, você tá fazendo uma ação política, você tá ajudando uma mulher negra, adquirindo o pensamento de uma mulher negra, porque, por exemplo, nós, dentro da academia, nas universidades, nós ainda temos muito o que fazer, porque a maioria dos pensadores são pensadores eurocêntricos, homens brancos cis. Você chegar, por exemplo, numa universidade, você escrever um projeto de pós-graduação, mestrado, doutorado, e você usar, por exemplo, intelectuais negras, usar Djamila Ribeiro, usar Lélia Gonzalez, usar Audre Lorde, Angela Davis, você já está movendo muitas estruturas lá dentro, por mais que você ache que não. Então aí, se você está me assistindo, você está na pós-graduação, mestrado, no doutorado, e se você tem abertura com o seu orientador ou a sua orientadora, busque intelectuais negras. Se você está na universidade, na graduação, e seu professor ou sua professora deu a ementa do curso, e nessa ementa não tem nenhum intelectual negra ou negro, questione ele. Professor, não tem nenhum pensador negro ou negra que fale sobre esse determinado assunto, mas questione esse professor. E se ele não souber te responder, vá e pesquise sobre isso. Se não tem nenhuma pessoa negra pesquisando sobre aquele tema, você fala que não tem nenhuma pessoa negra produzindo sobre isso. Então é uma forma de cada vez mais impedir que os nossos pensamentos sejam compartilhados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão ler Djamila Ribeiro, vão ler Lélia Gonzalez, vão ler Audre Lorde, vão ler Sueli Carneiro, vão acessar lá o site da professora doutora Giovana Xavier. Eu vou deixar aqui embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar cada vez mais trazer vídeos assim pra vocês. Se vocês quiserem dar sugestões de novos temas, de textos acadêmicos, deixem aqui nos comentários que eu vou olhar e ver se consigo fazer. Eu vou tentar fazer. Vou tentar voltar com a regularidade dos vídeos do canal, mas não prometo, porque eu ando meio ocupado estudando. Mas é isso, vamos seguindo caminhando. Até a próxima e bebam água. E leiam intelectuais negras.